É isso, nós estamos de volta e hoje estamos conversando sobre voz. Sim, você que não é profissional da voz e acha que voz não tem importância, não, isso é só pra quem trabalha com a voz, só pra quem fala no rádio, pra quem fala na televisão. Nananina não, certo, Aline Cabral? Certíssimo. É bom pra todo mundo, né? Pra todo mundo, é um meio de comunicação, né? Exatamente, um dos principais, né? Principais, exatamente. Então, eu tô aqui com a fonoaudióloga Aline Cabral. Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso assunto de hoje, você pode mandar o seu e-mail para horadoblush@sulamericaparadiso.com.br, como fez o nosso querido Jorge, que sempre escreve para cá. Jorge, feliz ano novo para você, que bom que você escreveu, reapareceu aqui. O Jorge faz uma pergunta que tem muito a ver até com o que a gente ia começar a falar nesse bloco, que são as pessoas que não gostam da própria voz. Ele diz, inclusive aqui, que não gosta da própria voz. A primeira pergunta que eu queria te fazer, antes de fazer a do Jorge, a voz pode ser modificada? Não gosto da minha voz, quero modificar timbre, quero modificar a forma de falar, a minha dicção, tudo isso pode ser modificado? Principalmente a dicção você consegue melhorar e muito, porque você trabalha articulação, velocidade, ritmo. Você pode trabalhar timbre, sim, com certeza, você pode melhorar. A questão de frequência também. As pessoas às vezes não encontram uma frequência média, uma frequência adequada para a sua própria voz, então às vezes falam muito esganiçado, muito agudo ou muito grave e pesam a voz. Então tem vários detalhes que podem ser melhorados. Agora tem que ver caso a caso, que às vezes você tem um limite como eu falei lá no começo, um limite de atuação. Claro. Mas sempre dá pra gente, com certeza, dar uma aprimoradinha. Sim. E o Jorge pergunta aqui, agora fazendo a pergunta dele, ele queria saber se existe algum lugar conceituado onde ele pode tratar da voz, né, da voz dele, fazer essa modificação, né, entre aspas, na voz, e de preferência gratuitamente. Existe algum lugar em que a pessoa pode se consultar gratuitamente? Pelo SUS, em postos de saúde, você já encontra alguns serviços, mas tem locais também em clínicas. Eu não sei exatamente agora o endereço, mas posso me comprometer a te passar depois. Se me passa, eu passo para ele Jorge. Aqui. Mas locais que têm valores muito acessíveis e até com profissionais especialistas em voz. Então eu acho que é bem interessante, procurar o especialista é sempre melhor. Aline, temos aqui uma pergunta também da nossa ouvinte aqui no Twitter, a DS Rezende. Ela pergunta o seguinte: existe algum tipo de exercício que ajude a falar mais baixo, poupando a garganta e os ouvidos alheios? Eu adorei os ouvidos alheios. Que realmente, né, às vezes você chega num lugar e tem uma pessoa, sei lá, tem uma ou duas pessoas que estão falando muito alto muito e forte, não de propósito, assim, porque a pessoa fala alto, mas ela nem sente que fala alto, né? Aí tem duas questões importantes, Bela. Primeiro, saber como é que vai a audição dessa pessoa. A gente fala assim, brincando, tá meio surdo, né? Tá falando alto. Mas às vezes a pessoa realmente tem que dar uma avaliada. Agora, no geral, assim, a pessoa que fala muito alto, é legal, se ela se incomoda, ela começa a perceber que todo mundo reclama, e que ela também começa a ficar incomodada e perceber, ela já tá dando o primeiro passo, que é se conscientizar. Eu acho que esse é um assunto mais interessante de todos em relação à voz, porque você tem que ter consciência da sua própria voz, de como é que eu tô falando, como é que eu tô articulando, como é que eu tô me colocando, como é que tá a minha entonação, papapá. Então, isso tudo, quando você parte dessa consciência, você já tá dando esse primeiro passo. Então, como é o nome dela? DS Rezende, aqui não tem, porque é no Twitter, então o nome dela é no Twitter. Ok, então DS Rezende. Enfim, é importante você procurar um profissional de voz, né, um fonoaudiólogo, especialista em voz, de preferência, para que você adeque. Isso é um trabalho de conscientização, não é uma coisa assim que a gente fale, fala mais baixo, a pessoa vai falar. Não é assim. Nem, procura sempre que você acordar, você falar tal coisa mais baixo. E aí vai, como um passo de mágica, modificar. Não, é um trabalho de conscientização. E tem pessoa... Fala, desculpa. Não, isso vale para qualquer coisa. Pessoa que fala muito rápido, pessoa que fala muito baixo, por timidez também. Sempre nunca é uma coisa só, né? A timidez está ligada a várias outras coisas, mas sempre é um trabalho de conscientização. E tem pessoas também que falam alto em determinados momentos, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, falo muito alto no telefone.
Eu falo num timbre. O meu timbre já é mais alto, mas não falo alto. Mas quando eu pego o telefone, eu começo a falar. A pessoa que tá do meu lado fala baixo. Aqui, porque, por exemplo, aqui você tá falando num super sistema, né? Um super microfone, um fone, você tá se escutando bem. A gente tá conversando, a gente tem também, nós duas aqui, a gente tem um apelo visual. Claro. Né? Isso faz toda a diferença. Quando a gente tá falando no celular, o seu celular pode ser bom, o do fulano pode ser péssimo, e aí o fulano te liga e você não está escutando ele direito. Primeira coisa, quando você não escuta o fulano direito... Você grita. Você grita. O quê? Não é verdade? O que você falou? Né? Então a gente tem é uma reação natural nossa. Né? Então também é um trabalho de você se conscientizar, né? E não forçar a voz. Se você tem que falar muito no telefone o tempo todo e grita o tempo todo, você acaba abusando. Aline, a nossa voz envelhece? Envelhece como tudo da gente, né? Porque nós temos fibras que vão também, as fibras vão se degenerando, né? Como todo o organismo. Então o que a gente faz é puxar para cá, a idade puxa para lá e a gente puxa para cá. Vai exercitando, vai trabalhando para mantê-la mais jovem o quanto tem como, for possível. Tem como fazer um tratamento anti-idade para voz. A gente faz para pele, mas tem como fazer para voz também. Claro, né? Manter sempre trabalhando, a voz saudável, todas aquelas coisas, hidratar. Hidratar é importantíssimo, né? Uma aguinha sempre na temperatura ambiente. Aquecer antes de usar profissionalmente, dormir, alimentação saudável, todas as coisas que fazem bem pro organismo vão atuar na voz e utilizar bem a voz, não fumar, né? Não beber em excesso, tudo isso envelhece. A voz também junto. E até uma coisa que eu posso falar para as pessoas, porque eu fiz muito exercício de fono, né? Que normalmente os exercícios de fono são chatos no início e você fica lá né, Aline? Mas chega uma hora que incorpora e você vê o quão o quão importante é você fazer e como é bom pra sua voz, como a sua voz fica realmente mais saudável. E você sabe que isso é um vício no lado bom da palavra, né? Quando você não faz, especialmente você, assim, que trabalha todo dia utilizando, você sente a falta. Com Como certeza. correr, né? Pra quem corre todo dia, pra quem faz exercício físico, aí não faz um dia, sente essa diferença. Acaba viciando, né? Você vicia, porque você sente que aquilo traz um diferencial, sabe? Eu costumava dar orientação de voz cantada pra um rapaz, que eu fazia um exercício de relaxamento antes da aula. Quando ele chegava atrasado, que ele não fazia, né? Eu tô pegando assim uma coisa específica. Eu fazia um determinados exercícios antes de fazer a aula de canto em si, e ele sentia uma diferença quando você não consegue fazer aquele aquecimentozinho anterior à prática mesmo. Faz total diferença. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta aqui conversando com a Aline Cabral. Se você tiver sua dúvida, já disse. E digo de novo, hora do blush, @sulamericaparadiso.com.br ou aqui no nosso Twitter, no @sparadiso, ou no meu perfil, @Isabela Sais. Vambora de música. O que a gente tem agora? Deixa eu ver aqui. A gente tem George Duke e Stanley Clarke. Sweet Baby.